Oi pessoal, tudo bem? Chegamos ao último estudo no livro do profeta Jonas. A gente está algumas semanas refletindo, pensando e sendo abençoados por esse pequeno livro. Hoje eu gostaria de propor a você uma reflexão sobre o que talvez seja um dos principais temas do livro, ao lado do tema arrependimento e desejo de Deus em nos salvar. Eu convido você que abra o teu livro no profeta Jonas, capítulo 1, versículo 17. E diz assim a palavra de Deus: O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. É espantoso, ao longo de todo o livro, como Deus detém o controle soberano sobre a sua criação. Deus faz o mar se agitar, Deus acalma o mar, Deus dá ordens ao peixe que tanto engole quanto devolve o profeta à terra firme. Deus faz uma planta crescer, faz uma lagarta a consumir, manda um vento. Ao longo do livro, Deus age através da sua criação com soberania. E esse é o último tema. O último tema que a gente vai refletir nesse livro é o tema da soberania de Deus, de que Ele detém o controle da história e está absolutamente envolvido na sua criação. Deus está presente e, a partir da sua presença, Ele faz o que quiser. O desejo de Deus é soberano e o poder de Deus é pleno para que Ele execute a sua vontade de acordo com o seu próprio querer. É muito importante a gente pensar nisso, porque nós não temos um Deus que nos abandonou, nós não temos um Deus que nos deixou a nossa própria sorte, e não temos um Deus que é fraco e está impedido por limitações de agir conforme a sua vontade. Então, quando Deus manipula os elementos criados para que a criação coopere para a sua vontade, nós aprendemos essas duas grandes lições: que Deus está presente e não apenas presente, é poderoso para agir conforme Ele quer. É importante nós pararmos para pensar que em todos os momentos Deus esteve um passo à frente da vontade de Jonas, o que significa que nada nem ninguém, nenhum tipo de condição adversa é capaz de impedir com que Deus realize a sua vontade. Ele é totalmente soberano e totalmente pleno de capacidade de fazer o que quer. É importante também nós nos lembrarmos que ao longo do ministério de Jesus, Jesus também usou a criação para a manifestação da sua vontade. Jesus andou sobre as águas, Jesus multiplicou pães e peixes, Jesus fez água se transformar em vinho, Jesus acalmou uma tempestade e em todos os momentos esteve numa posição em que aquele que olhava para ele via alguém soberano sobre as coisas. Jesus colocou as leis da natureza debaixo do teu querer e ele pôde fazer aquilo que ele quis para que nós, olhando para ele, o reconhecêssemos como Senhor. E quando Deus realiza a sua vontade na terra, é isso e para isso que nos aponta o poder de Deus, para que olhemos para Ele agindo e enxerguemos que Ele é o Senhor, que Ele é soberano e que não há nada nem ninguém que possa impedir a sua vontade de ser feita. É muito importante
nós refletirmos com muita calma e muito carinho no fato de que Deus está conosco. Se Deus se utilizou de todas as coisas para fazer com que Jonas fosse para o lugar que ele desejava, significa que Deus está perto. Nós temos um Deus que está próximo de nós, um Deus que nos ama, nos abençoa e não nos entregou a nossa própria sorte. A história da nossa vida está na palma da mão de Deus e nós não temos nem o direito de estarmos desesperados, porque a presença de Deus é a nossa esperança. A partir dessa realidade, do fato de Ele estar presente, do fato dele ser soberano, portanto o Senhor, há 3 questões que nós precisamos refletir sobre elas. A primeira é que nós podemos descansar em Deus. Nós podemos ficar tranquilos. Nós não precisamos nos entregar às aflições e angústias da vida, porque Deus é conosco. E o nosso sono pode ser embalado pelo fato de que Deus está sob o controle de todas as coisas. Quando nós entregamos a nossa vida na mão do Deus que tudo pode, na mão do Deus que em todos os lugares está, inclusive dentro de nós e nas nossas questões, nós podemos descansar nele. Nós podemos ficar esperançosos, porque o destino das nossas vidas está nas mãos dele. Em segundo lugar, nós podemos, a partir inclusive desse descanso, ter a certeza de que Deus cuida de nós. Ele não apenas está conosco, ele age em favor da sua igreja, ele age em favor da sua criação, ele trabalha para abençoar os que esperam nele. E isso é muito importante para a vida daqueles que andam com Deus, porque nem sempre as coisas acontecem conforme nós queremos. Muitas vezes nós recebemos notícias ruins, somos afligidos por dores e enfrentamos desafios que chegamos a pensar que são impossíveis de ser vencidos. Mas nós podemos ter certeza que Deus cuida de nós. E em todas as coisas Ele está conosco. Ele não nos abandona e age em nosso favor. Por fim, nós podemos ter a certeza de que não estamos sozinhos. Nós podemos ter a certeza que enquanto nós estamos dormindo, Deus vela por nós, Deus caminha conosco e não nos abandona. A partir dessa verdade, eu lhes deixo 3 questões para que nós possamos refletir sobre elas. A primeira é: preciso que nós olhemos para dentro de nós e respondamos com muita sinceridade o que nos preocupa, o que previamente ocupa o nosso coração, quais são as nossas preocupações, quais são as nossas aflições, quais são as nossas dificuldades em relação ao futuro, que para nós é incerto, porque não conhecemos o que vai acontecer daqui a alguns minutos, quanto mais o que vai acontecer daqui a anos, ou dias, ou meses. Quais são as suas preocupações? A segunda pergunta é: você crê que Deus é soberano? Você crê que, embora seja um ser humano e, portanto, afligido por preocupações, você crê que Deus está acima de tudo aquilo que você se preocupa? Você crê que a sua vida está sob os cuidados soberanos de Deus? Quando nós pensamos nas nossas preocupações e colocamos do outro lado da balança que Deus é soberano, nós podemos descansar em paz. Nós podemos deitar a cabeça nos nossos travesseiros, sentindo a paz da certeza de que Deus está conosco. A terceira pergunta é uma pergunta de compartilhamento. Você já experimentou o agir soberano de Deus em meio às preocupações da vida,
Em algum momento você esteve numa situação de desespero, numa situação de conflito emocional, numa situação de total dúvida em relação ao que ia acontecer, e você percebeu Deus agindo em seu favor. Se você já experimentou isso, eu peço a você que você compartilhe, que você leve aos irmãos e irmãs da sua célula a também compartilharem, para que a nossa experiência de fé, para que a nossa experiência com Deus venha a abençoar os nossos irmãos, para que eles possam atravessar pelas dificuldades da vida, tendo em seu coração a paz que o mundo não dá, a paz que Cristo dá, a paz do nosso Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.